Bandeirantes. Muito bem, a partir de hoje, toda segunda-feira, nesse horário, às 9 horas, nós teremos um novo quadro aqui no Manhã Bandeirantes, que é o Coach e Você. E nesse quadro estarão sempre juntos aqui conosco, tratando de diversos assuntos, né? Diversos temas importantes. O Bruno Miranda e também o Emerson Tokarski. Vamos colocar ao nosso ouvinte como é que estaremos trabalhando, né, este quadro a cada segunda-feira, como será a participação também do nosso ouvinte aqui no nosso programa no Manhã Bandeirantes. Bruno Miranda, bom dia, tudo bem? Emerson Tokarski também, bom dia. Bom dia, Emerson, bom dia, ouvinte. Prazer estar aqui com vocês hoje, nesse novo projeto, nessa novidade pro ouvinte bandeirante chamado Momento Coach Você. É uma honra, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa abertura, né? Esse espaço que a gente está tendo aqui. É uma honra participar de uma rádio que é uma referência já aqui em Goiânia, a Rádio Bandeirantes. E vamos aí toda segunda-feira às 9 horas contribuir com dicas sobre coaching, liderança, empreendedorismo, dicas práticas de como que a gente pode aí aumentar a produtividade, né, ser mais produtivo, mais feliz também, e uma série de outras coisas que a gente começa a explicar a partir de agora. Pois é. Ô Emerson, você gostou do computador do Tokarski ali? Vermelho, né? Vermelho. Do Vila Nova, é isso? Vila Novense. E flamenguista, então. Fosse vermelho pelo Inter, lá no Rio Grande do Sul, né? Ixi, aí já. Ele é bem explícito. Conheço o pai dele, é um grande vilanovense, o Nilton. Não abandona o Vila hora nenhuma. Hora nenhuma. Então tá bom. Mas vamos, pra gente começar, o Bruno e o Emerson, o trabalho de cada um deles com relação a coaching. O Bruno a gente já entrevistou, mas sempre é bom, ele já tem livros lançados, trabalha com coaching já há muito tempo. Fala então sobre o seu trabalho sobre coaching, já que toda segunda-feira nós teremos esse encontro aqui com os nossos ouvintes. Então vamos falar um pouquinho desse trabalho de cada um de vocês. Bruno Miranda, você há pouco tempo lançou um livro aqui, né? Sobre esse assunto aqui em Goiânia, e fale um pouquinho então desse trabalho que você já vem realizando já há alguns anos já, né, Bruno? Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o coaching, né? Nós somos coaches e a gente trabalha com um coaching que é uma metodologia, uma filosofia que a gente trabalha o empoderamento das pessoas, a gente desenvolve pessoas através de questionamentos onde faz as pessoas chegarem às suas respostas e descobrir os seus recursos que precisam para o seu crescimento. Nós atuamos como coach e como palestrante, a gente trabalha com duas formas o coach. A gente dá suporte às pessoas em forma de sessões individuais, semanais, onde a gente trabalha vários tipos e assuntos diferentes, e a gente trabalha em treinamentos e em palestras também. Até muita gente não sabe o que é coach, né? O treinador, explica aí. Então, do inglês, o coach quer dizer treinador, técnico, aquela pessoa que dirige as pessoas, que gerencia, que coordena as pessoas. E nós temos outras definições também, que o coach vem da França, que é um carruagem antiga que te leva de um ponto A, onde você está agora, e te leva até um ponto B, que é onde você deseja chegar. Então a gente junta essas duas definições, como um carro que te dirige aonde você quer, e a questão do técnico, treinador que está lhe dando suporte e contribuindo para o seu crescimento. Vocês são preparados para treinar e ensinar? Totalmente, pelo menos assessorar, dar esse suporte de que as pessoas precisam. Só para fechar essa primeira parte com o Bruno, você, em cima desse tema, desse ponto, você já tem quantos livros lançados? Eu tenho Coaching Motivacional, o Poder de uma Mente Motivada. É um livro que fala da filosofia do coach aliada à automotivação. A gente procurar realmente trabalhar o lado mais positivo da vida, porque infelizmente a gente está em uma crescente muito grande, onde as pessoas estão cada vez mais encarando a vida pelo lado negativo, até porque é mais fácil sentar e reclamar do que arregaçar as mangas e tentar resolver. Então eu busquei esse tema aliando essas duas vertentes que eu acho de suma importância para toda pessoa e todo profissional. Emerson Tokarski, fala um pouquinho desse seu trabalho como coach. Então, o principal do coaching é a gente realmente apoiar, porque hoje em dia a gente vê que várias pessoas buscam profissionais, por exemplo, como personal trainer, para ter um assessoramento na vida pessoal e física, né? Para ela ter algum resultado.
Hoje em dia existem várias terapias também que tratam do psicológico da pessoa, então as pessoas estão procurando muito esse tipo de assessoramento, né? E o coach é uma vertente que vai contribuir com o profissional, né? Como que eu posso melhorar o meu rendimento profissional? Esse é o grande ganho do coach, é como que eu posso potencializar os meus resultados. Porque, né, Emerson, meu xará, inclusive, a gente vê muito o seguinte, o que a gente não vê, um grande profissional esportista, por exemplo, nas Olimpíadas, conquistar às vezes uma medalha de ouro sem um treinador, né? Mas só que aí a gente acha que na nossa vida profissional a gente pode conquistar nossa medalha de ouro, por assim dizer, o nosso sucesso, sem ter um treinador também. E eu acredito que a gente pode conquistar sem um treinador, mas óbvio que se a gente tiver uma pessoa nos assessorando, uma pessoa nos apoiando, isso fica muito mais fácil, porque o que o coach faz? Faz com que essa pessoa reflita o que ela pode melhorar no seu dia a dia. Porque às vezes, né, o nosso ouvinte sabe disso, às vezes a gente fica tão no automático, tão corrido no nosso dia a dia, que a gente esquece de refletir como que a gente pode produzir ainda mais, como que a gente pode aumentar os nossos resultados, porque nosso dia a dia é tão sacrificante às vezes, tão desgastante, então o coaching vem questionar a pessoa, né, a parar um momento e refletir como que eu posso então ter resultados melhores. Você seria o quê? Liberar potencial na vida profissional, falou tudo. Vida pessoal. Liberar o potencial, porque nós nascemos, né? O coach acredita muito nisso, nós nascemos com um grande potencial, com grandes talentos, com grandes habilidades. Mas só que a vida às vezes nos desgasta tanto que a gente acaba esquecendo isso, né? Que a gente acaba reprogramando, igual o Bruno falou, para a negatividade, né? Então o coach, ele aposta que você, ouvinte, que qualquer profissional tem um grande potencial. Então, através de perguntas, através de questionamento, ele vai tirar de você qual é o seu maior potencial, os seus maiores talentos, que muitas vezes a gente acaba esquecendo durante a nossa formação, né? Então, é buscar resgatar isso em cada pessoa. A gente costuma dizer que a gente trabalha as potencialidades adormecidas daquele profissional. Porque todos nós temos habilidades e potencialidades, porém muitos desconhecem. E a gente vai lá no fundo e tentar resgatar realmente aonde que estão essas habilidades e que tipo de potencialidades pode ser trabalhada para que venha à tona novamente. Mas isso dentro da profissão de cada um, ou de repente essa potencialidade pode levar ele para um outro caminho? Hoje em dia existem várias vertentes do coaching, né? Mas uma coisa que o coaching trabalha muito, que é muito importante destacar para o nosso ouvinte, é o autoconhecimento, né? A pessoa, como a gente falou, começa a resgatar suas habilidades, a despertar o seu potencial, e às vezes, Emerson, ela vai mudar o seu caminho profissional também. Por quê? Às vezes a gente está em uma profissão hoje que o nosso pai escolheu, que o mundo colocou pra gente, que alguém indicou pra gente, mas às vezes não é aquela profissão que melhor se adequa ao meu perfil, né? Então, através de questionamentos, de perguntas, às vezes a pessoa pode procurar um outro rumo profissional também. E isso acontece muito, né? Às vezes um profissional de 40 anos, 50 anos, não está satisfeito e realizado, então ele procura um novo caminho profissional para exercer melhor as suas habilidades. E muitas vezes isso acontece com grande êxito e sucesso. O coach precisa ser um especialista na área de atuação do cliente? A gente passa por uma formação de coach. E aí dentro dessas especialidades, a gente trabalha diversas áreas como carreira, a gente trabalha liderança, a gente tem um coach só para executivos, a gente tem um coach para esportes. Então, para vários tipos e vertentes, a gente trabalha um segmento. Na verdade, a gente não vai dar as respostas para as pessoas, pelo contrário, até porque nós não somos especialistas naquilo que ele faz. A gente tem clientes, por exemplo, grandes empresários que fazem o processo de coaching individual com a gente e a gente não sabe nem como é que dá o primeiro passo referente ao que ele faz no dia a dia. Mas a gente vai trabalhar o interior, o intrínseco, aquilo que ele não está vendo. E não o que ele já sabe que ele tem. E uma resposta que eu sempre dou também a essa pergunta, quando algum grande empresário, né? Porque eu, por exemplo, já atendi grandes empresários, mas já atendi médicos, odontólogos também. E eles fazem radialistas, possivelmente a partir de agora, né? E aí as pessoas perguntam isso, né? Não, mas você conhece da minha área?
E aí uma resposta que eu dou é o seguinte: eu não preciso conhecer da sua área, mas eu preciso saber como tirar o melhor de você para você atuar na sua área. Eu acho que essa é a resposta. A gente não precisa saber da área específica, a gente tem que saber como tirar o melhor da pessoa para ela atuar naquela área que ela está atuando. A gente trabalha pessoas e não segmentos. Então cada um já vai vir com a sua expertise. A gente vai trabalhar o que aquela pessoa tem e o que ela precisa fazer para melhorar. Até para aproveitar, não é um trabalho de psicologia. Não. A psicologia trata uma outra vertente. A psicologia trata, na sua maioria, o passado. Ela vai muito nos traumas do passado, desenvolve, volta naquilo. Tem algumas técnicas, regressão, enfim, que a gente não utiliza no coach. O coach trabalha o presente e o futuro. Então a gente trabalha com a definição de identifique seu estado atual e se projete em um estado desejado. A gente vai trabalhar daqui em diante. O coach, por exemplo, ele faz a pessoa fazer uma autoavaliação de como que tá, por exemplo, as competências dele hoje enquanto profissional, né? A gente faz uma lista de perguntas e fala assim, por exemplo, a sua competência de liderança, como que tá hoje? Aí a pessoa começa a refletir sobre isso, ela mesma se avalia e a partir daí a gente traça um plano de ação junto com a pessoa de como melhorar, por exemplo, a competência de liderança. O coach trabalha em cima de competências, em cima de desenvolver ou melhorar as competências que as pessoas já têm. Vocês, assim, em termos de resultados, como é que tem sido isso, assim, com os clientes que vocês trabalham, tudo? Todo mundo feliz? Geralmente o resultado é satisfatório, porém o resultado é influenciado diretamente pela pessoa, né? A capacidade da pessoa entender e de agir. O coach ele é feito em cima de foco, ação e resultados. Então eu posso dizer que 5% depende do profissional coach e 95% do cliente, que a gente chama de coach. Dentro dessa questão de resposta, ela, como você disse, depende muito, claro, da pessoa, mas normalmente vocês conseguem trabalhar essa motivação dessa pessoa para que essa resposta ela venha num curto a médio espaço de tempo, ou depende, na maioria das vezes a resposta demora um pouquinho mais? Isso obviamente que depende da pessoa, mas o coach ele trabalha muito com um processo, igual o Bruno já falou, de assimilação, da pessoa entender o seu estado atual. Então o que acontece muitas vezes, Emerson? Como a gente está falando, às vezes a pessoa está tão atarefada que ela não para refletir. A partir do momento que ela inicia um processo de coach, ela para e fala assim, nossa, eu estou precisando melhorar isso, nossa, eu estou precisando fazer isso ou aquilo. Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente entende que a pessoa passa por uma transformação e não só por uma motivação. Então, é um processo que é rápido. Por quê? Porque ela já começa transformando a pessoa imediatamente a partir desse processo de assimilação, mas através de um processo de planejamento estruturado, também vai ter uma resposta rápida, também refletindo em médio e longo prazo, obviamente dependendo de pessoa para pessoa, mas é o resultado que se espera do coach, que ela comece a mudar a partir já, às vezes, da primeira sessão, porque ela começa a entender coisas que ela não estava pensando, e aí a pessoa tem uma vontade de mudar, de se desenvolver maior. Só para ser mais prático, nós encerramos um treinamento na semana passada, que foi de 5 dias, direcionado para profissionais de vendas. Nós trabalhamos o treinamento Coaching em Vendas. E nós tivemos uma surpresa bastante grata, porque um dos participantes, no sábado, nos mandou uma mensagem de libertação, digamos assim. Primeiro agradecendo por ter a oportunidade de ter passado por um treinamento tão transformador e dizendo que se despedia sem nenhuma nostalgia do profissional que ele era 1 semana atrás. Então nós temos exemplos de resultados que vêm assim a curtíssimo prazo, como a gente tem resultados que vêm a médio e longo prazo também. É um trabalho mental, então, né? Porque é emocional e motivacional. A gente desperta aquilo que às vezes a pessoa não está acreditando que ela é capaz de chegar. E essas sessões em média duram o quê? 1 semana? É um período quinzenal? Como eu falei, são trabalhos diferentes, são duas vertentes. Nesse caso a gente trabalhou treinamento. Foi um treinamento de 15 horas intensivo, 3 horas por dia em 5 dias. Mas as sessões individuais a gente trabalha em média 10 sessões de 1 hora em encontros semanais. Tem pessoas que assimilam melhor, tem outras que nem tanto, né? Sim, normal. Porque tem pessoas, às vezes, né, e a gente conhece até pessoas assim, ao nosso redor, que elas demoram muito para aceitar
a situação dela, né? Mas porém tem outras pessoas que entendem a situação dela e querem se desenvolver, porque para a pessoa ter um resultado, ela tem que querer, né? Então o processo de coach, igual o Bruno já falou, depende muito da pessoa querer ter aquele resultado, querer ter aquela transformação, porque uma palavrinha aí que vem muito no coach é querer sair da zona de conforto, né? Que é a zona de conforto, que é aquela zona que a gente tá ali há tanto tempo, sem mudar, sem se transformar. Então é o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tá numa zona de conforto, ali, ninguém incomoda. Então assim, às vezes precisa de uma ameaça para a pessoa render melhor, né? Mas só que a maioria de nós insistimos em viver na nossa zona de conforto. E o coach esportivo, para finalizar, Evandro, está sendo bastante utilizado, não somente no Brasil, mas o coach é uma filosofia que já vem sendo disseminado por todo o mundo, e as empresas que estão investindo no coach esportivo, ela está tendo um rendimento certamente. O 7-1 da Alemanha é usado como exemplo, né? Vocês têm clientes dessa área aqui também? Nós não temos aqui em Goiânia, mas nós temos colegas que desenvolvem equipes em outros estados. Muito bem. Agora, só para também esclarecer, vocês estão falando dessa questão de sessões, dessa situação de treinamentos, mas como o indivíduo saber lidar, não sei se vocês também podem, trabalham isso também, mas hoje em dia a pessoa lida com falta de tempo, com estresse, com trânsito, com problemas financeiros, familiares. Como separar isso no momento de tentar buscar uma nova motivação e trabalhar esse treinamento, essa sessão? É uma ótima pergunta, né, Emerson? Porque, assim, as maiores demandas que a gente tem é o quê? Falta de tempo, falta de dinheiro, né, falta de motivação, falta de saúde, né? São as 4 maiores demandas que a gente tem. Então, assim, um trabalho que a gente faz muito especificamente é a pessoa começar a listar tudo que ela faz em um dia, né? Como que ela pode dinamizar esse tempo? Muitos de nós vivemos hoje em dia sem agenda, né? A gente tem uma agenda mental, automática, mas só que às vezes a gente não sabe o tanto de tempo que a gente perde, por exemplo, né? Vou dar um exemplo clássico aqui, lendo e respondendo e-mails, né? Essa questão de ler e responder e-mails, eu já tive cliente que recebia em média 150 e-mails por dia, né? Uma coisa assim, assustadora, né? Ele ficava ali 3 horas lendo e respondendo e-mail. Óbvio que ele está trabalhando, mas só que aquilo estava tirando tanto tempo dele que ele estava deixando de produzir para a empresa coisas mais importantes. Então, o que a gente fez? A gente estabeleceu um tempo limite que ele teria por dia para ler e responder e-mail, né? Então, porque quando você estabelece um tempo, por exemplo, você vai ter meia hora para fazer isso, a pessoa se torna muito mais focada e muito mais dinâmica para fazer aquilo. Então ela otimiza o tempo dela, né? Ela faz render mais, porque se você deixa assim, eu vou ler e responder e-mail, sem definir o tempo, às vezes ela vai levar a manhã inteira ali respondendo, pesquisando. Se você estabelece, você tem que fazer isso em meia hora, né? A pessoa começa a otimizar mais seu tempo e assim produzir mais também e abrir espaço para outras coisas na sua agenda. Só um exemplo bem específico, né? Uma pessoa com problemas pessoais pode render tudo que sabe, sim, normal dentro do trabalho dele? Sim, sabendo diferenciar, esse é o grande problema. A gente tende a focar nas situações mais negativas que acontecem no nosso dia a dia. Então, quando você está com um problema de saúde na família, geralmente, quantas milhões de outras pessoas passam pelo mesmo problema que você hoje, mas que continuam trabalhando e produzindo diferentemente de como você estava? Então a gente começa, como o Emerson falou, otimizar o tempo, é você melhorar, né? Trabalhar mais a questão de dividir as tarefas, focar em cada uma delas e automaticamente a gente consegue maximizar os resultados. O problema todo mundo tem, a gente tem que saber dividir e focar em cada um para resolver separadamente. E só para completar a resposta, que é muito importante também, o coach entende que a pessoa, ela é integral, né? Ela é pessoa, ela é profissional. Tem muita gente que acha que assim, eu entrei para dentro da empresa, eu vou deixar tudo que está acontecendo no meu fora, e não é bem assim. Tanto que no coach a gente faz um trabalho também para a pessoa, porque às vezes o que está atrapalhando o rendimento dela é o peso dela, é alguma coisa que está acontecendo em casa. Então às vezes a pessoa tem que resolver coisas externas ao trabalho também para render mais. Então isso faz parte também de um processo de coach. A formação profissional de vocês trabalhando com coach é o quê? Dentro da psicologia? Hoje, por exemplo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Não necessariamente. Eu sou formado em administração de empresas e também formado na área de comunicação social e em relações públicas, né? Aí a posterior eu fiz uma formação em coaching,
né? E uma Master Coaching, e depois me especializei numa pós-graduação em coaching também. Então foi uma coisa posterior ao curso superior. Mas só que, só respondendo a pergunta de uma forma mais enfática, não precisa ter nenhuma formação específica para se tornar um coach. Tem que passar por um processo de treinamento, né? Um intensivo, onde que a pessoa vai se tornar um coach. É uma coisa nova o coaching, né? Pelo menos a gente não ouvia falar. Agora. É nova no Brasil, né? Dentro da história recente é uma coisa nova, mas o coach, ele tem relatos onde ele se desenvolveu com mais força nos Estados Unidos a partir da década de 90. Tá bom, e agora o ouvinte nosso está perguntando, vocês atendem de que forma? Como é que é feito isso aí? Procura quem, onde? Então, a gente trabalha, podemos deixar disponível o nosso contato, até porque nós vamos estar aqui toda segunda-feira. Pode mandar perguntas. Pode mandar perguntas, a gente vai disponibilizar um e-mail, até um WhatsApp. Mas respondendo a sua pergunta, a gente trabalha em company, então a gente vai direto, atende o cliente no local que ele estabelecer, que seja um local mais tranquilo para ele, porque a gente precisa primeiro pensar que a pessoa tem que estar à vontade para poder ser desenvolvida. Atendimento em domicílio, seria isso? Geralmente a gente vai nas empresas, né? Porque a gente trabalha com profissionais e durante o dia ele tem as suas responsabilidades. A gente se disponibiliza de atender diretamente no seu trabalho para dar uma comodidade maior e facilitar o trabalho. Quem quiser ter acesso, né, à nossa página, a gente tem uma página no Facebook, onde pode mandar perguntas também, até para a gente contribuir com esse momento semanal que a gente vai ter, que é facebook.com/coach e você, que é coach e você, né, mas aí escreve C-O-A-C-H, coach, né, e você. E também temos a nossa página na internet, que é www.coachevocê.com.br. E aí o nosso e-mail, que a gente já vai disponibilizar desde já, para que o ouvinte Bandeirantes possa participar e contribuir para esse quadro, Momento Coach Você semanalmente, que é o e-mail contato@coachevocê.com.br, como o Emerson Tokarski falou. Coach, que é C-O-A-C-H-E você.com.br. Coache, né? Coache e você. Por isso tem Justamente. É meio complicado, mas vale a pena. Falar o português mesmo, é coache, né? C-O-A-C-H. Isso. Muito bem. O Emerson disse que é RP, né? RP. Faz tempo que eu não ouço falar no RP, né? Rapaz, não fala isso não. Relações públicas. Rádio Patrulha. Rádio Patroa, Rádio Patroa. Relações públicas é a última, porque na época da Facomb, da faculdade, também você tem ali a turma do jornalismo, a turma da PP, publicidade, né? O PP. E o pessoal de RP. Né? E o pessoal de RP, né? Que é das relações públicas. E tá cada vez mais sumido, né? O pessoal Não é as turmas assim, estão não. cada vez menores de RP. Defende a classe. Não, tanto que até subiu o número de vagas com Reúne. Então depende do que eu venho do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Mas realmente a profissão de relações públicas durante muito tempo ficou muito parada realmente, né? E confunde muito, porque relações públicas era muito em promoter, eventos, né, sim. E hoje o jornalista faz esse trabalho, o publicitário faz esse trabalho, que na real tá misturando muito. Mas como a gente copia muita coisa dos Estados Unidos, eu espero que a gente venha copiar isso também, que o profissional de relações públicas é bem valorizado lá. Inclusive existem grandes CEOs, que é presidente, CEO de relações públicas, né? Só para defender a classe, né? O trabalho interno das empresas é muito forte, muito forte, né? Dos RPs, né? Essa figura do promotor também tá bem moda, não tá? Promoter. E o que mais enfurece a gente é um promoter de boate falar, não, eu sou relações públicas da boate, nunca fez um curso superior de mas enfim, vamos voltar pro coaching, né? Também, sim, e com qualquer profissão. E a gente fala isso do coaching também, né? Como qualquer profissão, vai ter coaches ruins, coaches bons, coaches malandros, mas coaches profissionais. Como qualquer profissão, jornalista, advogado, médico, né? Óbvio que vai depender da pessoa que estiver atuando ali. A dica é procure referência. O jornalista é o que mais invade a área do RP, né? Das relações públicas. Hoje em dia tem muito jornalista ocupando, né? O que, na verdade, porque é muita confusão nisso aí dá muito pano pra manga, a gente pode... Então, por isso que eu brinquei com ele. Sim, e o RP durante muito tempo, relações públicas durante muito tempo, aceitou isso, né? E eu sempre defendi lá na faculdade que a gente tinha que invadir a área do jornalista e do publicitário também. Tanto que, assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa agência de publicidade. O pessoal, mas isso não é relações públicas? Sou, mas sei fazer outras coisas que tão bem quanto você. Aí vai. Comunicação social aí, muito bem. Papo aí bacana. Segunda-feira, então, estaremos aqui de volta, conversando a partir das 9 horas. 9 horas da manhã, convido a todos
estejam presentes conosco. Da agora para frente, toda segunda-feira estaremos juntinhos na Rádio Bandeirantes, às 9 da manhã. Bruno Miranda e Emerson Tokarski, no Momento Coach e Você. Chegam mais cedo aqui, podem chegar mais cedo aqui para dar uma aulinha pra gente aí também. Sim, com certeza. E a partir da semana que vem também vamos deixar mais dicas práticas, né, de como atuar, de como que a gente pode melhorar a nossa produtividade, até o nosso grau de motivação, né, Bruno? Porque hoje a gente teve que definir o que é o coach. E a partir da semana que vem a gente quer contribuir. Sim, é mais para assimilar mesmo, e tudo mais, né? Mas a partir da semana que vem a gente quer realmente contribuir com o dia a dia do nosso ouvinte, né? Como ele pode ganhar mais dinheiro, pode ser mais feliz. A gente não é mágico, não, mas a gente pode dar algumas dicas. Qualquer profissão, né? Qualquer profissão. E já vou antecipar a pauta do nosso próximo Momento Coach Você. Nós vamos falar sobre carreira, então não perca. Muita dica bacana falando sobre carreira. Muito bem. Tá bom, só para finalizar, repete o e-mail de vocês aí. contato@coachevocê.com.br. Nós temos a nossa página no Facebook também. Acesse facebook.com/coach e você. Lembrando, coach é COACH e você. Muito bem. Obrigado, Emerson Tokarski, Bruno Miranda. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, um abraço e uma ótima semana cheia de bons resultados para vocês. Obrigado, gente. Até segunda que vem, um abraço.